Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, no canal Alciele Nobre, com aulas completas de redação, análise temática, para você poder treinar a sua dissertação argumentativa, está aí se preparando para o Enem, o que é muito importante mesmo. Tenho certeza que você está focado e aí com o objetivo de tirar uma nota arrasadora na redação do Enem, não é verdade? Então se liga aqui nessa aula, mas antes disso, já estou aqui pedindo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal se não estiver inscrito e coloca aí para permitir notificação para você ficar ligado em todo o material que está sendo publicado aqui no canal da professora Alciele, combinado? Então hoje eu trouxe um tema muito interessante, muito bom para se dissertar. Eu quero que vocês compreendam que é necessário ter um olhar de acordo com a legislação, um olhar menos fervoroso, menos sentimentalista e vamos com foco, vamos com direcionamento para a gente não cair no viés aí, né, de muita emoção, porque nós vamos falar hoje de animais, tá? E nós vamos falar de um grande debate que há acerca do uso dos animais em testes científicos aqui no Brasil. Não é legal esse tema? Então fique aqui ligado em nossa aula. Gente, o recorte temático que eu trouxe foi exatamente esse, o debate acerca do uso dos animais em testes científicos no Brasil. Então a gente vai falar desse debate. Se é debate, nós temos o viés da ciência, nós temos o viés dos ativistas. Vamos pensar nesses dois pontos. Mas de você que também está aí do outro lado, que pode refletir sobre isso. Num primeiro momento, vamos entender. Há muito tempo, não é de hoje, que a ciência usa os animais em seus testes científicos. Se eu fosse trazer um recorte histórico, eu traria aqui a Grécia Antiga, que já abria animais para saber como era a fisiologia, que a Grécia já trazia também algumas práticas de como fazer suturas, costurar, já existiam todas essas técnicas aí, eles já pensavam nisso. E aí a gente já tem uma ponte com a história bem distante. Mas colocando essa pauta para hoje, eu acredito que vocês vão pensar aí em animais que normalmente vocês veem pela televisão, como o camundongo, o porquinho da Índia, que nem é porco e nem é da Índia, os cachorros, os gatos, os coelhinhos. Então todos esses animais, eles são sim criados em laboratórios e usados para fazer testes científicos. Por um lado, tem a ciência que diz que há casos que eles são indispensáveis. Por outro lado, tem os ativistas que dizem que podem sim ser substituídos. Mas é importante entender que já existem métodos inovadores e esses métodos inovadores podem sim diminuir o uso desses animais e também diminuir algumas práticas que são cruéis, que são, práticas essas que fogem da bioética. Então vamos aqui organizar o nosso pensamento. A primeira ideia que nós vamos entender aqui para o debate desse texto não é a questão de neutralizar, repudiar totalmente o uso de animais em testes científicos, mas é de pensar sobre uma questão fundamental que é com relação à redução desses animais e que traz aí como grande problema os tratamentos antiéticos, a tortura, os maus tratos, que também isso é crime para com esses animais, mesmo que seja em nome da ciência. Tudo bem? Então vamos aqui. Um outro ponto interessante que eu acredito que você está aí do outro lado ouvindo, talvez você não esteja aí se recordando neste momento, mas a partir de agora vai se recordar que em 2013, aqui no Brasil, olha o recorte aqui dessa notícia, houve sim uma invasão, ou melhor dizendo, os ativistas entraram no Instituto Royal, lá em São Paulo, em São Roque, um instituto que ele é privado, é uma sociedade privada, mas um conselho, que é o CONSEA, tá? Que é um órgão relacionado ao Ministério da Ciência. O CONSEA está também em fiscalizações, digamos assim, para se ter realmente esse conselho, para se saber realmente se esses animais estão sendo sacrificados. Só que quando aconteceu essa invasão no Instituto Royal,
aconteceu que algumas fotos mostraram situações bem degradantes desses animais, tá? Vamos aqui voltar para o ponto que a gente está discutindo. Além dessa ideia de ser necessário usar animal nos testes científicos, mas de acordo com os princípios éticos, a gente precisa entender que no Brasil existe sim uma legislação essa que define como esses animais devem ser tratados, que é a Lei Arouca, de 2008. Um dos pontos que a Lei Arouca traz, o primeiro artigo, é que confirma aí a criação e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa em todo o território nacional. Então, no Brasil é permitido sim usar animais em testes científicos. Está de acordo com a lei. Não tem nada sendo violado aqui. Não dessa forma. O artigo 5º vai trazer o conselho, o CONSEA, que é um Conselho Nacional de Controle e Experimentação desses animais. O Instituto Royal, como eu tinha dito a vocês, ele está regulamentado sim, e ele é credenciado junto a esse conselho, que é um órgão do Ministério da Ciência, embora seja uma entidade privada. E nesse artigo 5º, nós temos o inciso 1, que eu acho esse inciso muito interessante, que diz assim: formular e zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária. Eu acho interessante o termo utilização humanitária, porque a gente está falando de animais. Mas quando usa esse adjetivo humanitário, é um adjetivo de zelo, é um adjetivo que se reporta a um tratamento digno. Por isso que fala utilização humanitária. No artigo 14, deixa muito claro, eu quero que vocês fiquem muito atentos aqui, que o animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos, dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado, quando antes, durante ou após o experimento, receber cuidados especiais. Esses cuidados especiais vêm da questão da sedação, da anestesia, isso previsto em lei, para que esses animais não sofram. Um outro ponto também deste artigo é de que se esses animais, uma vez sendo utilizado para um fim aí, o fim sendo alcançado, o objetivo sendo alcançado, esse animal não vai ser reutilizado, tá? Em testes para cosméticos, para remédios, ele não mais vai ser utilizado. Então, a lei não prevê tratamento cruel, a lei não permite tratar maus tratos aqui. Mas o grande problema é saber se de fato essa lei está sendo cumprida. Como nós sabemos, há muitos casos que a lei não é cumprida. E aí a gente lembra desse caso que aconteceu no Instituto Royal, que muitos animais foram encontrados em situação bem degradante. Então fica essa interrogação. Os animais eles não devem ser proibidos para o uso científico, mas existem métodos que podem sim ser utilizados tanto para diminuir, métodos refinados que podem sim melhorar o tratamento desses animais. Em 59, William e Rex, dois estudiosos, eles trouxeram para a questão do uso dos animais, em 59, que eu digo, em 1959, e ainda está valendo, que é a teoria dos 3 R's. Reduzir o número de animais, então já pensar em métodos inovadores, como nós bem sabemos, na cadeia produtiva da indústria já existem muitos cosméticos que são produzidos sem testes em animais, não é verdade? Então, nós temos o primeiro R, que é o de redução, nós temos o segundo R, que como é uma sigla inglesa, é a questão da substituição de animais sencientes, que são aqueles animais que têm uma sensibilidade maior, dor, prazer, felicidade, isso já é possível saber. E também, gente, o refinamento, as técnicas de refinamento, a diminuição aí da severidade, da incidência de procedimentos aplicados. Então, é um método que tem que ser pensado e não utilizar os animais aí a seu bel prazer para atender tudo que a ciência deseja, pretende, tem por objetivo, sem ter esse olhar e esse cuidado que a ciência também, em paralelo a isso, já vem desenvolvendo. Um outro ponto que vale salientar também é de que existe assim um número muito elevado no Brasil, no mundo, de animais que são mortos em razão desses testes científicos, mas a Europa é o continente que vem mostrando uma redução maior, tá bem? Então vamos aqui pensar num repertório. Claro que como repertório, utilizar o Instituto Royal, Fato Notícia, dá um Google aí, procura saber como isso aconteceu. Tem várias informações em canais no YouTube, em matérias jornalísticas, que você pode ficar ciente disso
e saber como utilizar o Instituto Royal, fazer uma alusão de um fato notícia no seu texto. Vale citar a Lei Arouca, que é uma lei concernente aí ao uso de animais em testes, em pesquisa científica. Eu trouxe 3 citações para que o momento da aula, que a gente vai pensar aqui em citações para esse repertório. Vamos aqui recapitular. Fato notícia, Instituto Royal. Lei Arouca, um repertório aí sobre um trecho de uma lei. Ótimo. Mas existem 3 citações excelentes que você pode usar no seu texto. Tem a do Charles Darwin, que ele diz que a compaixão para com os animais é uma das mais nobres virtudes do ser humano. Pensou em iniciar seu texto com essa citação do Charles Darwin? O Immanuel Kant, ele diz que podemos julgar o coração do homem pela forma como ele trata os animais. Eu digo que essas 2 citações, elas são fantásticas para você usar em qualquer contexto de tema voltado ao animal. Maus tratos dos animais, biopirataria, tráfico de animais silvestres, tudo isso dá. Mas também vai dar para animais que são usados em testes científicos. Não esquecendo, aqui no nosso card tem sim um vídeo sobre maus tratos dos animais, eu acho que você vai gostar. Tá legal? Não deixa de ver aí que são os animais de rua. Mas voltando aqui para a aula. E eu trouxe aqui uma citação do René Descartes, né? E ele diz que a razão ou o juízo é a única coisa que nos faz homens e nos distingue de animais. O René, gente, um matemático, físico, ele foi um grande influenciador da ciência no século XVII. E tudo o que ele dizia era muito válido. Então, ele também afirmou que o animal poderia ser utilizado para que o homem bem entendesse, inclusive em testes científicos. Daí, uma coisa que começa lá na Grécia Antiga, isso veio assim no século XVII, isso foi muito ampliado para o século XVIII, XIX, quando a indústria vai crescendo, e aí os animais foram cada vez mais sendo utilizados em testes científicos. No século XX é que começa a pensar sobre esses maus tratos. Então vale a pena fazer um recorte aqui. Como dado estatístico, eu trago aqui um dado da FDA, que é uma agência reguladora americana, semelhante ao Brasil, que nós temos a Anvisa, que diz o seguinte: 92% dos medicamentos aprovados em testes com animais falham quando aplicados em humanos. A FDA dos Estados Unidos. Então, será essa falha, que nível de falha é esse? Será que é tão proveitoso isso? E um estudo da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, publicado agora em 2018, no periódico científico Ciência Toxicológica, afirmou que os algoritmos, o trabalho nesses testes com algoritmo, uma grande plataforma de dados, é muito mais vantajoso do que testar em animais, o computador. Mas o que é que eu penso sobre isso? Que isso tem um custo de dinheiro muito grande. O animal é muito mais prático, talvez seja muito mais barato, um camundongo, enfim. Porque nós também temos um viés da indústria, e a indústria pensa no lucro, na praticidade, na rapidez. E, por fim, acredito que você que está aí do outro lado já lembra de um curta chamado Salve o Ralph, que é o coelhinho, sobre testes científicos, em animais para cosmético, para a indústria cosmética, que será que vale a pena maltratar os animais em nome da beleza? Então, o vídeo é um curta, Salve Ralph, tem dublado, tem inglês, tá no YouTube também, bem interessante. Se você não assistiu, vale a pena assistir, não são nem 4 minutos, tá bem? Que vai ajudar no repertório de vocês. Então, os pontos que nós precisamos pensar com relação a isso, quando a gente fala em redação do Enem, a gente tem que entender o que é o problema. O problema não é o uso dos animais em testes científicos, mas como esses animais estão sendo utilizados, violando leis, sacrificando animais, torturando animais, agindo com crueldade, antiética, não atendendo aos princípios da bioética. Esse é o grande problema. E por quê? Porque traz como efeito os maus tratos aos animais. E porque existem já várias formas, e sim, várias formas de melhorar esses testes e diminuir o uso e até eliminar, em alguns contextos, o uso dos animais. Quais são as causas? Nós temos um desrespeito à legislação, uma falta de fiscalização, uma resistência a métodos inovadores. Então, tudo isso pode ser apontado como causa. Para a introdução, apresenta esse tema com muita clareza, com muita criatividade. Se citar o Instituto Royal, um fato notícia já vai trazer a alusão aí
disso que aconteceu. Você também pode citar o René, ou o Charles Darwin, ou Immanuel Kant, para você introduzir essa citação. Numa vertente de compaixão, você pode dizer, o Charles Darwin afirma que o tratamento bondoso a um animal é o melhor sentimento que um homem pode ter, né? Ele revela que tem compaixão. No entanto, nem sempre os animais são tratados como deveria ser, sem maus tratos. A exemplo do que acontece com os animais em testes científicos, que em muitos casos são maltratados, são tratados com métodos torturantes, com crueldade. Isso viola direitos, viola sim a nossa legislação, porque gera aí maus tratos a esses bichinhos, maus tratos a esses animais. E a gente precisa rever essas questões. Eu preciso declarar isso em algumas causas para fechar aí meu parágrafo de introdução. Existe aí um desrespeito à legislação como causa, existe aí uma resistência a métodos inovadores. E a partir daí, desrespeito à legislação, resistência a métodos inovadores, pensem como você vai elaborar seus 2 parágrafos, sim, argumentativos. Primeiro, pega a ideia aí de desrespeito à legislação. Você pode usar como ideia legitimada a Lei Arouca, que define todo o tratamento ético que esse animal deve receber, mas na prática não é bem o que acontece. A exemplo do que ficou comprovado por meio de fotos e vídeos quando houve a invasão do Instituto Royal em 2013, tá? Mais um olho retirado, costurado, língua cortada, patinhas retiradas, enfim, uma situação bem degradante. Os animais davam a entender que não estava de acordo com a lei, era como se ele utilizasse a orelha do animal, depois utilizasse o olho do animal, depois utilizasse a pele do animal, as patinhas dos animais, e era assim como se estivesse usando e reutilizando até o esgotamento. Então, isso é muito violador, é desrespeito, é indigno. No outro argumento, traz aí a questão da resistência a métodos inovadores. Algumas empresas, inclusive, gente, vale salientar que no Brasil, algumas empresas de cosmético, e eu não vou utilizar aqui, vale a pena dar um Google aí e descobrir que empresas são essas, que algumas empresas no Brasil de cosmético, empresas de acesso às pessoas, essas empresas, elas não usam mais testes em animais na sua produção, né? Elas não precisam mais, usam outros métodos esses que não precisam de testagens em animais. Então, essas empresas inovaram, porque outras não. Então, colocar essa ideia aí dos métodos inovadores que resistem bastante é interessante. Abordar sobre a importância de reduzir o número de animais usados em testes científicos também, porque se reduz o número de animais, reduz sim a técnica de crueldade. E, por fim, trazer aí uma conclusão que demonstre uma proposta de intervenção, uma conclusão que você traga. O poder legislativo, ele pode criar uma lei exigindo que as empresas anunciem aí se estão sim utilizando esses produtos em testes com animais ou não, para que a população possa saber, ela tem um direito. Eu não concordo que esses maus tratos aconteçam, então eu tenho o direito de saber o que eu estou comprando, se passa por uma testagem animal ou não. Eu posso me recusar e comprar um outro produto que não passe por essa testagem. Então, o Poder Legislativo, que é o formulador das leis, poderia sim criar uma lei exigindo essa publicidade desses produtos, exigindo sim, para que a população fique ciente, né, por meio de publicação em diários, por meio de publicação na mídia, para que as pessoas possam sim ter essa consciência. E haver uma fiscalização maior dos órgãos, haver uma publicidade maior desses órgãos, para que todos possam, e que essas pessoas saibam que estão sendo fiscalizadas, porque só assim, possivelmente, elas não vão agir de modo antiético, né? Porque quando estão lá sozinhas executando o seu serviço, não vão estar interessadas em zelar por isso. Então é importante saber sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que você possa produzir uma redação bem inteligente, com ideias bem pertinentes ao tema, para que você possa continuar treinando a dissertação, os parágrafos argumentativos na sua redação. Tá bem? Então, muito obrigada pela atenção e até breve!